Boa noite a todos. Muito obrigada pela vossa presença, obrigada também à Associação pela oportunidade de trabalho. Hoje nós vamos falar de gestação à luz do Espiritismo e este é um tema que não tem só a ver com aquilo a que nós chamamos de gravidez propriamente dita, mas na verdade o que nós vamos falar é de reencarnação. E porquê Celeste Parceria? É o título de um capítulo de um dos livros base para este trabalho, para além do Livro dos Espíritos. Vamos nos basear muito nestes Desafios da Educação, psicografado por Raul Teixeira, e um dos títulos do capítulo é precisamente Celeste Parceria. E vamos tentar mostrar como este início, como a reencarnação acaba por ser esta parceria a dimensões muito mais profundas do que aquilo que normalmente nós associamos. Para além deste livro, Desafios da Educação, vamos também basear muito neste de Hermínio Correia Miranda, Nossos Filhos são Espíritos, e na Gestação, precisamente Sublime, e Intercâmbio, de Ricardo Di Bernardi, entre outros que vão aparecendo por aqui. E curiosamente, hoje saíram alguns números acerca de uma realidade que também está diretamente relacionada com a gestação, que é o aborto. E ficámos a saber que, por exemplo, no ano passado se realizaram 17.800 interrupções voluntárias da gravidez. E isto foram aqueles que foram conseguidos a tempo, porque muitos mais não foram conseguidos dentro do tempo legal, mas há inclusivamente diversos processos jurídicos por essas mulheres não terem conseguido fazer a interrupção da gravidez. E nós sabemos que em Portugal a interrupção voluntária da gravidez é legal até às 10 semanas da gestação. Eu não tinha essa noção, só até há bem pouco tempo é que tive, mas às 8 semanas, por exemplo, o coração do feto já bate perfeitamente. E porquê é que isto acontece? Não sendo aqui considerações relativamente à controvérsia social em relação ao aborto, isso acontece muito porque aquilo que está na base daquilo que se entende por vida normalmente é apenas a definição que vem da ciência. E a ciência diz-nos que a vida passa por aquilo que está no DNA, ou seja, o nosso código genético, o nosso livro de instruções, que vai ditar as nossas características físicas, temos cabelo castanho, temos olhos azuis, somos altos, somos baixos, etc. Vai implicar a existência de mutações, ou seja, alterações nesses mesmos genes que depois vão ditar determinadas características, a individualização de um ser, vai implicar metabolismo, ou seja, processamento de energia, vai implicar regeneração celular, adaptabilidade, ou seja, o organismo ter que se adaptar ao ambiente em que vive e a compartimentação de funções, como por exemplo existe no nosso corpo, cada órgão tem uma determinada função, um determinado papel no nosso corpo. E se nós formos ver até aqui há uma incoerência daquilo que se diz, porque isto aqui é vida, segundo a ciência, mas aquilo, na formação, vamos dizer assim, de um feto, na gestação, todos estes processos acabam por estar envolvidos. Talvez não tanto a regeneração celular, porque ainda se está só na divisão, não tanto na regeneração, e as mutações também ainda não ocorreram, a não ser em casos de doenças congénitas, por exemplo. Por isso, até aí, o argumento de que a interrupção da gravidez é válida de acordo com este conceito de vida cai por terra, porque acaba por haver aqui uma incoerência. Mas nós espíritas, ou estudantes de espiritismo, sabemos que a vida não se cinge a estes critérios científicos, porque estes ainda, apesar de complementarem, excluem aquilo que Kardec nos diz que é o ser humano. E que nós sabemos aqui que é formado pelo corpo material, não é? O corpo denso, pela alma, que mais não é do que o espírito encarnado num corpo, e pelo perispírito, que é um princípio, é um elo de ligação entre ambos, não é? Entre o corpo e entre a alma. E sobre estas diversas camadas, vamos dizer assim, de que o ser humano é constituído, por exemplo, o psiquiatra Jorge Andreia diz-nos que esses diversos envoltórios, essas diversas camadas, são dinâmicas do espírito e que vão ser variáveis, não vão ser, por isso é que cada pessoa é única, cada espírito é único, vão ser variáveis de acordo com o seu grau evolutivo. E as próprias camadas vão ser mais densas ou menos densas de acordo com o grau evolutivo espiritual de cada um.
E Allan Kardec depois vai nos dizer, mas afinal, para que todo este trabalho? Para que é que nós precisamos de reencarnar? Para que é preciso haver uma gestação? Allan Kardec é muito claro. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, portanto, a resposta dos Espíritos. Chegar à perfeição, vivendo as dificuldades da existência corporal, expiando os erros, desenvolvendo as virtudes, o que favorecerá o melhoramento progressivo do espírito e, consequentemente, da humanidade. Então, vemos que esta celeste parceria nunca é só um nível individual. Há sempre aqui uma parte de individual, mas também do indivíduo contribuir para o todo. Consciencializar o espírito da parte que lhe toca na obra da criação. Portanto, não somos a última bolacha do pacote e estamos aqui para contribuir para um todo e não para simplesmente seguir um caminho solitário e individualista, promovendo o progresso do planeta, dos outros e o seu próprio. E pronto, é para isto que serve a reencarnação, é por isso que temos que passar por processos de gestação e de renovação no nosso planeta. Mas então quem são os filhos? Quem são estes seres que nós vamos criando, digamos assim? E por falar em filhos, era importante que para este trabalho sobre gestação nós tivéssemos, e já dada esta introdução, tivéssemos bem presente uma coisa. É que nós não criamos espíritos. O que o corpo físico gera é corpo. Ou seja, os pais vão dar origem ao corpo material dos filhos. Não criaram o espírito dos seus filhos, não foram eles o criador. Vão estar ligados com o espírito que vai, através deles, reencarnar, mas não criaram o espírito dos seus filhos. Da mesma forma, é importante termos em consideração, porque facilmente nós esquecemos, não é? Quando vemos aquele montinho de carne bochechudo muito fofinho, que aquilo não é uma tábua rasa. Está ali, para já, um espírito adulto, com uma bagagem, com uma série de vivências, com uma série de experiências, que pelo menos neste lado da vida os pais desconhecem, e depois não sei a quem é que ele saiu. Assim, não sei a quem é que ela saiu com esta tendência. Porque nós esquecemos que há esta bagagem prévia que os filhos trazem. E os filhos são, então, esses espíritos com quem os pais já mantiveram anteriormente vínculos muito importantes. Com relação à natureza desses vínculos, poderemos classificá-los em de afeto ou desafeto. E por isso é que há um reencontro através da reencarnação, através do processo da gestação, para que haja uma aproximação e esse afeto possa ser corrigido. Claro que como nós ainda estamos muito pouco evoluídos no planeta em que estamos, a autonomia para esta escolha dos pais, por exemplo, por parte do espírito reencarnante, ainda é pouca, na maior parte dos casos. Quanto mais evoluído é o espírito reencarnante, mais, vamos dizer assim, mais ele pode contribuir, mais ele pode participar nesse processo de escolha da família. Até porque a escolha dos futuros pais e da futura família para o espírito que vai reencarnar vai estar muito, vai obedecer aos princípios gerais que regem as nossas relações. Princípios de afinidade, de sintonia, de ressonância, de acordo com a herança psicológica que cada um de nós vai trazer. Outra coisa que também é importante nós termos em atenção é que se os pais só fornecem, digamos assim, a matéria-prima, o material, não é, para o corpo físico, não há herança, não há hereditariedade psicológica. Okay? Então as características psicológicas dos pais não são herdadas, digamos assim, pelos filhos, porque os filhos vão ter as características físicas, podem ter assim as parecenças com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, mas a parte psicológica não é herdada geneticamente, não está contida nos genes. Depois terá a ver, claro, com o ambiente familiar e com as vivências em si. No livro Desafios da Educação, também nos diz que quando se movimentam as providências propiciatórias, ou seja, que vão permitir a reencarnação de algum espírito,
Este espírito, o que vai reencarnar, começa uma atividade de sensibilização dos futuros pais, o que pode dar-se a nível consciente, ou seja, o espírito que reencarna sabe o que faz e porque é que o está a fazer, ou a um nível inconsciente. Por isso é que, por exemplo, aquela rapariga ou mulher que nunca quis ter filhos, de repente chega a uma determinada idade e começa a pensar, bom, se calhar até quero ser mãe, se calhar até era engraçado fazer família. Porque já não é uma ideia que vem dela, já há ali um ambiente criado que começa a influenciar a própria ideia dos pais. E aqui diz-nos que a simples presença do espírito, que involuntariamente impõe a sua influência, sobretudo, involuntariamente porquê? Porque na maior parte dos casos não é de forma consciente, envolve um ambiente onde vai renascer. Estabelece a formação de um campo próprio, ou seja, de um campo psíquico, na qual todo o grupo familiar vai ficar envolvido. Ou seja, quando o espírito reencarnante se começa a aproximar da família, onde vai reencarnar, vai-se criar ali um ambiente formado por todos e, portanto, aquela família já se está a formar muito antes de sabermos e de conhecermos o pequerrucho, não é? E reparem que este magnetismo é de tal forma importante que, inclusivamente, é este magnetismo que vai ditar e que vai escolher, por exemplo, este magnetismo criado pelo próprio espírito reencarnante, que vai dizer que daqueles milhares de espermatozoides que estão ali na corrida para chegar ao óvulo, que vai ser aquele espermatozoide em particular, através do mecanismo de ressonância. E porquê aquele e não o outro? Porque aquele que foi, digamos assim, induzido por este magnetismo é o que traz na bagagem, normalmente na cabeça do espermatozoide, traz a bagagem, as características genéticas, que depois, combinadas com a carga genética do óvulo, vai resultar então no bebê, no corpo físico do espírito reencarnante. Nesta escolha, neste ambiente psíquico, começam a ser resolvidas, ou começa-se a ser preparado o ambiente, o contexto, para o entendimento entre daquela família e daqueles espíritos que se estão a reencontrar. No fundo, a gestação e a reencarnação é sempre um reencontro, conforme as necessidades que haja de entendimento entre esses espíritos. Necessidades de harmonização, de apoio, de afinidade, de adaptação, enfim, há uma série de situações que podem acontecer. E para melhor ilustrar isto mesmo, desculpem que eu estou com um pouco azia hoje, a primeira reencarnação, o exemplo que vem do livro Entre a Terra e o Céu, traz-nos o exemplo de Júlio. Então, Júlio, nesta vida que nós estamos a ver agora, neste primeiro exemplo, ele foi traído pela esposa com o melhor amigo, caso clássico, não é? Filme. Mas ele não aceita essa traição. Se não aceita, e aquilo começa a desgovernar-se de tal forma que ele vai tentar um suicídio. Tenta uma primeira vez pela ingestão de veneno. Não consegue. Consegue apenas criar um problema grave na glote, mas não consegue o suicídio de facto. Vai tentar uma segunda vez pelo afogamento. E aí já vai ser bem sucedido. Portanto, desencarna. O que é que vai acontecer a estes amigos? Ao Júlio, à esposa e ao outro, que se meteu no meio deles dois. Vamos ver na segunda o que é que vai acontecer na vida espiritual a seguir. O Júlio vai sofrer muito, carregando consigo as próprias moléstias que ele infligirá a si mesmo, nomeadamente na garganta e os pesadelos de asfixia, até que vai reencarnar precisamente junto de quem? Daquelas duas almas com quem ele tinha que se entender, para corrigir aquilo que tinha que ser corrigido no passado. Então, na segunda reencarnação do Júlio, aqui temos uma criança de 8 anos e que vai acabar por desencarnar no mar. Porquê? Porquê? Porque ele trazia consigo já esta provação daquilo que vinha de uma reencarnação anterior. E, portanto, aos 8 anos, ele acaba por falhar novamente e acaba por desencarnar no mar. Terceira reencarnação do Júlio. O que é que lhe vai acontecer?
Um mês após a concepção, a mãe de Júlio, nesta terceira reencarnação, vai sofrer uma amigdalite tão grave durante a gravidez que vai pôr em perigo a própria gestação. O que obrigou a uma ação imediata da equipa espiritual que assiste todo o casal que está neste processo de gestação. Lá se conseguiu resolver, o pequenino nasceu, o pequeno Júlio volta a renascer, não é? Nós não nascemos, nós renascemos. Começa a falar por monossílabos. Nas vésperas do primeiro ano do seu renascimento, volta a nova prova. Ele é assaltado por uma amigdalite, por febres muito altos e acaba por morrer na sequência dessa amigdalite, depois que se desenvolve para a difteria, e já ele tinha, e tudo começou onde? Precisamente na glote, que ele tinha, se lembram, ferido pela ingestão de veneno na primeira reencarnação. Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe competia. A permanência no campo físico funcionou como um recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. A carne, em muitos casos, e esta frase aqui está muito explícita, é como se fosse um filtro que vai reter as impurezas do corpo perispiritual, libertando-o de certos males nelas adquiridos. Nós já vamos perceber como, com o papel do perispírito na reencarnação. O Júlio, a partir de agora, poderá exteriorizar-se num corpo mais saudável, portanto já teve 3 reencarnações, pelo menos as que são relatadas aqui no livro, para resolver aqueles problemas que resultaram, reparem, de uma simples traição. Conquista merecimento para obter uma reencarnação devidamente planeada, com elevados objetivos. Os espíritos, diz-nos ainda André Luiz em Evolução em 2 Mundos, são inferiores na maioria das ocasiões. Padecem do monoideísmo tiranizante, ou seja, fixação numa ideia, entram numa simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Estes são os casos a que se chamou de reencarnação obrigatória ou compulsiva, compulsória. Ainda neste tipo de reencarnação, temos vários, não é? Esta é aquela, digamos assim, digamos que é a escola primária, para os casos em que tem que haver logo ali uma medida de correção imediata. Merece considerar que a existência alguma se encontra ao azar, ou seja, ao acaso, distante de carinhosa ajuda e de socorros providenciais. E aqui nós vemos uma outra dimensão da tal celeste parceria. É que nada disto que estamos aqui a falar acontece sem uma assistência incrível dos amigos espirituais. Cada caso de reencarnação tem uma vasta equipa espiritual que está, vamos dizer assim, a torcer e a trabalhar afincadamente para que aquela reencarnação seja bem sucedida, desde o primeiro momento. Desde o momento em que o tal espírito começa a influenciar o casal, futuros pais. Isto, por exemplo, está muito bem descrito, muito pormenorizado, e sugiro mesmo a leitura no livro Missionários da Luz, que inclusivamente já trataram aqui há 2 semanas na palestra do Jaime. Da mesma forma que a faixa mais larga de reencarnações ocorre através de fenómenos automatistas, numa programática coletiva, esta não se dá sem que os superiores encarregados dos renascimentos na Terra tomem um cuidadoso conhecimento. É a tal história. Nada acontece só porque nós aqui na Terra decidimos. Tudo acontece com uma programação, com uma assistência. E o que nos diz aqui é que mesmo nas reencarnações quase mais automáticas, que são as compulsivas, há essa assistência, mas também naquelas em que estão envolvidos espíritos mais evoluídos, também continua a haver essa assistência. E acrescenta-nos ainda, em Missionários da Luz, que grande parte das reencarnações aqui na Terra segue mais ou menos o mesmo padrão, o mesmo esquema, com objetivos evolutivos. Mas uma outra parte
não obedece a esse programa. E infelizmente esta outra parte é mais pequena. Porquê? Porque quando os espíritos se elevam em cultura, se elevam em conhecimento e, portanto, em responsabilidade no seu processo de reencarnatório, a sua responsabilidade vai ser mais complexa, e então vão fugir ao padrão geral, digamos assim. E por isso é que as colónias espirituais mais elevadas vão manter os serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Portanto, até esta é uma outra dimensão da ajuda do plano espiritual. Voltando a focar aqui na gestação, no processo de gestação em si. Novamente, essa assistência acontece ao nível do planeamento geral, vamos dizer assim, da reencarnação. Portanto, faz-se o plano todo. Imaginem como fazer a planta para uma casa, faz-se ali a planta, mas depois é preciso começar a ir mais ao detalhe. Então, na gestação, a assistência recebida ocorre antes mesmo da fecundação, já nas fases de aproximação da entidade. Ou seja, muitas vezes, e nos Missionários da Luz conta-nos a história de Segismundo, da reencarnação de Segismundo, e nós vemos que Segismundo não queria muito aproximar-se daqueles que viriam a ser os seus pais futuros, porque o desaguisado entre eles já também era grave e já vinha de há muito tempo. E teve que haver ali, digamos assim, a mãozinha dos amigos espirituais para haver a tal aproximação e reencontro daqueles três. Então, as vibrações de amor que envolvem os cônjuges criam uma aura energética de alta frequência, estabelecendo um campo de sintonia com os mentores espirituais, propiciando o isolamento no recesso, no recato do lar e evitando a aproximação de entidades espirituais não participantes do processo reencarnatório. Ou seja, há ali uma espécie de proteção ao lar para que esse processo ocorra. Claro, se houver esse merecimento e se for esse o plano. Quando, diz-nos ainda, quando a resistência dos assistidos é muito forte, porque nós vamos ver, ok, mas nem toda a gente nasce nestes ambientes propícios, em lares funcionais, em casais que estão realmente a querer gerar um filho, a criar família. Temos os casos das gestações que resultam de violações, etc. E temos os casos de casais, de cônjuges, mulheres, que não querem realmente engravidar nem ter família. Então, eles explicam-nos que quando a resistência dos assistidos é muito forte, no sentido de não acatam as ideias que lhes estão a ser sugeridas, intuitivamente, não é? A espiritualidade tenta outras formas. Não desiste, mas vai por outros caminhos para ver se chega ao mesmo fim. São enviadas sugestões mentais aos parentes, aos vizinhos, aos profissionais que possam influenciar construtivamente no processo de aceitação da entidade reencarnante. Então, às vezes, aquela tia chata que vem perguntar, mas então e filhos? Às vezes não é só por ser chata. Às vezes, calhar até pode ter sido uma sugestão, não é? Agora, também nos é dito que, por exemplo, quando as encarnações se processam em locais onde a gravidez, por exemplo, as gravidezes acidentais, não é? Em que há apenas a ligação sexual e não a ligação afetiva, muitas vezes há muita dificuldade em receber esta ajuda por parte desses dois indivíduos. E, então, muitas vezes, os amigos espirituais têm mesmo que se afastar porque, digamos assim, aquilo que envolve aqueles dois indivíduos é tal de forma denso que eles como que vão dizer, olha, não é desta vez, vamos ajudar de outra forma, mas não nesta situação. Porquê? Porque há uma verdadeira capa energética que torna impermeável esse auxílio àqueles dois indivíduos, vamos dizer assim. Ok. Como é que, afinal, há um bocado falámos que uma das componentes do homem, do ser humano, era o perispírito, e é de facto aqui um elemento-chave. Okay, estou a ver aqui o tempo. É um elemento-chave porque vai ser como que o mensageiro principal nesta parceria celeste que vai resultar, ou que tem como manifestação mais visível, a gestação. Porquê?
Porque é o perispírito. Há pouco eu falei na questão da planta da casa, não é? Essa planta está onde? Está no perispírito. Porque se é o perispírito que liga o corpo ao espírito, ele vai ser aquilo que vai transitar, vamos dizer assim, entre diferentes encarnações. Então aquilo que eu passo, como é que a ferida, por exemplo, na glote do Júlio, passou da primeira reencarnação para a terceira? Pelo perispírito, estava tudo guardado lá no perispírito. Não é? Então, o perispírito contém o desenho prévio que vai conduzir o novo organismo ao lugar na escala morfológica segundo o grau da sua evolução. Ou seja, é o perispírito que vai ditar, por exemplo, que corpo é que aquele indivíduo precisa de ter para os objetivos que tem. É como quando a criancinha entra para a escola, o que é que vais precisar para fazer? Vais precisar dos manuais, vais precisar dos cadernos, vais precisar de lápis de cor, afias, etc. Aguças, como vocês dizem aqui. É o material que eles precisam para aqueles objetivos. Da mesma forma, é no perispírito que vai ter a listinha, bem, esta precisa ter um corpo assim, com estas características assim, assado, para a evolução que é suposto ter. O perispírito é revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em conjunto como sendo o duplo etérico. No perispírito, nós vamos ter todos os equipamentos, diz-nos André Luís, todos os recursos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência nos círculos de ação em que nos demoramos. Recursos que vão ser adquiridos lentamente por nós ao longo de milénios de esforço e recapitulação nos últimos setores da evolução anímica. Portanto, é o nosso arquivo, fica lá tudo guardado. Em Trilhas da Libertação, Manuel Filomeno Miranda diz-nos que o perispírito é encarregado de plasmar as necessidades evolutivas do ser eterno na forma física e conduzir as emoções e ações às telas subtis da energia pensante e imortal, então reencarnado. Então vemos que o perispírito não vai ser só responsável pelo corpo material, mas também pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos. É o perispírito que vai governar tudo isso. Por exemplo, Manuel Filomeno Miranda aqui dá bons exemplos. Os nossos traumas, que o Sr. Freud diziam que é tudo culpa da mãe, não é? Não é tudo culpa da mãe. Os traumas, os stresses, os desconcertos psíquicos e as manifestações genéticas estão impressos no perispírito, que é o modelo, é a forma do bolo, vamos dizendo assim, sob a ação do espírito em processo de evolução. Irão expressar-se no campo objetivo com necessidade moral de reparação de crimes e erros antes praticados. Portanto, o nosso caderno de encargos, vamos dizer assim, está lá no perispírito. E isso vai se expressar, inclusivamente, ao nível mental e ao nível da interação entre mente e corpo. Porque é aqui, normalmente, que a porca torce o dito coxo, não é? Como se costuma dizer. A interação entre mente e corpo é processada por esse corpo energético, pelo perispírito, que vai processar a energia do espírito, como se fosse assim uma espécie de filtro, num tom adequado para ser recebida pelo nosso corpo. Ou seja, vejam o nível de detalhe da inteligência da criação divina. Todo esse material que o perispírito acumula de todas as nossas vivências, ele não vai cair assim de chofre no nosso corpo. Ele vai sendo doseado, por isso é que nós não espiamos tudo de uma vez, numa vida só, senão não nos aguentávamos nas canetas. Então ele vai sendo doseado, vai sendo filtrado pelo próprio perispírito. Então, nesta encarnação eu vou resolver estes problemas, ou pelo menos tentar. O objetivo é resolver estes problemas. E as situações que me vão aparecer, o meu corpo, as doenças, é para resolver aqueles problemas. Não é? Noutra encarnação, o perispírito vai dar mais um bocadinho. Portanto, vai filtrando assim por etapas. Todas as nossas atitudes implementam memórias no corpo espiritual, portanto, perispírito, que boas ou más vão repercutir na estruturação dos novos corpos que vamos ocupar no futuro. Qual é a grande questão aqui? Por isso é que nós andamos sempre um passo à frente, 2 passos atrás. É que
Se o perispírito vai gotejando, digamos assim, vai doseando a conta-gotas o que nós temos que resolver em cada encarnação, mas depois nós em cada encarnação pomos o pé na argola outra vez, umas quantas vezes. E isso também vai para o perispírito. Por isso é que até podemos conseguir resolver uma daquelas gotas que o perispírito deixou passar, mas acumulamos mais. Não é? É como quando recebemos o salário, se temos muitas dívidas, até conseguimos saldar uma dívida. Mas ainda se continuarmos a comprar mais desmesuradamente, vamos acumular mais dívidas. Aqui é o mesmo. Pronto, chegados aqui, vamos fazer assim um resumo, uma recapitulação do que fomos dizendo até aqui para organizar ideias. Como é que se dá então o processo reencarnatório? Primeiro, o espírito, conforme o seu maior ou menor grau de autonomia, necessidade e mérito, ou seja, o seu grau evolutivo, vai participar no seu planeamento reencarnatório. Já vimos que, por exemplo, nas reencarnações obrigatórias ou compulsivas, ele não vai ter muito a dizer. Vai obedecer e ponto final. Depois, esse planeamento é cheio de medidas dinâmicas, de cariz energético no plano extrafísico, portanto, no plano espiritual, de acordo com a lei ação-reação, aquilo que o perispírito vai acumular em si. Este planeamento vai ser feito por quem? Por geneticistas espirituais, a tal equipa que vai assessorar o casal que irá gerar o novo ser, que vão selecionar o óvulo e espermatozoide. E vimos também que o próprio magnetismo do espírito reencarnante vai influenciar nisso. Depois, nós vimos que os pais só vão dar os genes, a parte física, mas é a herança espiritual que está guardada no perispírito que vai determinar em muito também as próprias características físicas do corpo, as características psicológicas, que não vão ser passadas geneticamente pelos pais, e as características físicas. Este processo reencarnatório vai ter basicamente duas fases. A fase antes da reencarnação propriamente dita, que tem uma duração variável, que acontece no plano espiritual. O que é que acontece nessa fase pré-reencarnatória? O espírito escolhe a família, em função dos seus compromissos, como vimos no exemplo do Júlio, vai fazer o caderno de encargos, aquilo que vai ter que fazer quando reencarnar, os seus objetivos para a escola em que vai entrar. Há a escolha prévia ou terminação do sexo do indivíduo quando ele vai reencarnar. Isto é tudo feito no plano espiritual. Vai-se definir que tipo de reencarnação é que ele vai ter, compulsiva, de escolha livre, de provas, expiatória, de sacrifício, missionário. Pronto. E depois vai então fazer-se essa associação, através da aproximação, entre os espíritos que se vão conjugar nessa família. Depois, a fase em que realmente a parte material tem mais influência. Depois da fecundação, porque até agora não há indícios, não há provas de que a reencarnação aconteça fora desse momento. Portanto, mais uma vez, pomos aqui a discussão acerca da interrupção da gravidez em causa, não é? Porque se a reencarnação começa precisamente na fecundação, a discussão de até quantas semanas se pode interromper a gravidez acaba por ser um bocadinho superficial. E nesta fase organogénica, ou seja, de formação do corpo material, vai-se formar o embrião, a embriogênese, os tecidos, a histogênese, os órgãos, morfogênese, até se ter um corpinho, não é? Um corpo físico completo. O perispírito vai ficando mais denso e começa o processo de bloqueio da memória, que é um processo fundamental. Porque ainda antes da fecundação começa esta redução do perispírito, essa miniaturização do perispírito, que vai ser a causa de nós não nos lembrarmos das nossas vidas anteriores. Portanto, o perispírito, vejam aqui o detalhe em que isto vai. Enraiza-se na corrente sanguínea e na rede nervosa, sobretudo ao nível do córtex cerebral. Dá-se o bloqueio da memória e depois vamos ver aqui que o processo de reencarnação, quando é que fica completo? Mais ou menos aos 7 anos. E isto aqui está de acordo com aquilo que a ciência e que todos os psicólogos de desenvolvimento infantil
dizem. No processo de redução do perispírito, as moléculas perispirituais, portanto, se ficam com menos espaço, não é? Como é de ver naquele corpinho pequenininho, as moléculas vão se aproximar mais, vai haver perda de atividade vibratória, vai haver redução de energia, que vai terminar a aproximação das próprias moléculas do perispírito. Esta redução vai ser acompanhada de progressiva perda de consciência do espírito. E nós vemos isso, por exemplo, na gestação, o espírito está, digamos assim, sem consciência mais ou menos até ao 5º mês. E a partir do 5º mês, diz-nos a ciência, o espírito começa a ter consciência, inclusivamente mais daquilo que está a acontecer à sua volta. O princípio espiritual, mais uma vez, coordena, molda e domina completamente toda a cadeia de reações que se desenvolvem no processo reencarnatório. Portanto, fica aqui claro que reencarnar é mergulhar nesta dimensão física. O perispírito vai passar por esse processo de redução, mas mantém todas as suas características, e isto é absolutamente incrível. Apesar de ele reduzir o volume, mantém todas as suas características. Todos os seus registros das vidas passadas vão-se lá manter. E por isso é que, à medida que se vai desenvolvendo, o embrião vai multiplicar o número de células e vai aumentar a fixação do perispírito. Por isso, na verdade, aquele montinho de carne fofinho, bochechudo que vai nascer, é, na verdade, uma rede de suporte para o perispírito. Porquê? Porque a multiplicação celular já aconteceu de tal forma que já é possível que o perispírito se fixe naquele corpo físico, ou seja, que já faça perfeitamente a ligação entre o corpo físico e o espírito. Ok, este também já vimos. Este também vou passar. Ok, então, filhos e pais, sem dúvida, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, ou seja, mesmo quando parecem pessoas que nada têm a ver umas com as outras, guardam sempre afinidade magnética entre si. Pelo menos isso eles têm sempre, por muito diferentes que pareçam ser. Por isso, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante. Mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma que lhes aproveita a cooperação, porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Novamente, uma parceria. Assimilamos as energias dos nossos pais terrestres na medida das nossas qualidades boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado a que fazemos jus, pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à Terra connosco, emergindo das nossas anteriores experiências. Portanto, isto que nos vem dizer, quando nos diz aqui que somos herdeiros de nós mesmos, significa que cada um de nós, cada espírito, apesar deste processo ser mais ou menos comum, é um ser único na sua estrutura psicológica, na sua inteligência, nos seus dotes artísticos, no seu temperamento. Mas não esquecer que quando a criança renasce, ela é aquilo que já foi. Ela é aquilo que já foi até então resultado das suas vidas antigas. Ou seja, com a sua bagagem que traz. É como se, neste livro, Nossos Filhos São Espíritos, o Hermínio Correia Miranda, ele diz: a consciência assente-se de um lado porque se apaga a outra, a do outro lado. Na fase embrionária e fetal, mesmo não havendo um desenvolvimento neurológico que permita ao cérebro registrar informações, e aqui já estamos a falar da educação do próprio feto durante a gestação. Sim, como dizia Chico Xavier, uma vez uma gestante procurou o Chico Xavier e perguntou-lhe quando é que ela deveria trazer o filho para a evangelização e educá-lo. E ele disse-lhe, muito antes da gestação. Portanto, já na gestação, essa educação cristã, digamos assim, essa evangelização, tem que ser feita. E aqui explica-nos porquê. Porque ainda que o cérebro não esteja formado, o espírito, pela tal memória extracerebral, porque o espírito é isso mesmo, vai registar as informações, as experiências que são captadas por um outro filtro, que neste caso é a mãe. Portanto, tudo aquilo que acontece ao casal, que é o que acontece no lar, que acontece na família, vai ser captado pelo espírito.
Em alguns casos, antes de renascer, ambos propuseram-se a passar pela prova, por exemplo, no casal, da infertilidade que se lhes faz necessária. Noutros casos, não optaram pela prova por não alcançarem a profundidade da experiência, porém, essa limitação foi-lhes determinada pelos seus orientadores ao perceberem a necessidade de tal aprendizagem. Eu trouxe este slide para aqui em relação aos abortos espontâneos, porque acaba por ser uma realidade muito frequente, o mesmo com a questão da chamada infertilidade, que a ciência chama de infertilidade, que é cada vez maior nas sociedades atuais. E é importante que isto fique, não é um mecanismo punitivo. A infertilidade, os abortos não são mecanismos punitivos, porque Deus não pune, nós sabemos isso. Podem ser sim causados, por exemplo, mentalmente pela mãe, pela sua bagagem, pelas suas experiências. A expulsão, por exemplo, no caso das doenças congénitas, a expulsão da entidade reencarnante só determinará a agravação de débitos perante a lei universal. Voltamos ao caso do aborto. Também os casais só terão filhos acometidos de malformação congénita aqueles que antes de renascer foram preparados para essa circunstância. Então não é um castigo. Para isso acontecer tem que haver uma preparação prévia. Normalmente é uma prova. A grande questão será compreender o motivo pelo qual a mãe ou o pai recebem esse filho. E isto porquê? Porque ninguém é mãe ou pai de outra pessoa por acaso. Há sempre um mecanismo sábio de lei que visa corrigir ou atenuar sofrimentos. Há também espíritos afins e benfeitores que, visando amparar a futura mãe, optam pela reencarnação na situação surgida. A vítima da violação, por exemplo, pode ter a seu lado toda a luz de alguém que pode vir a ser o seu arrimo e consolo na velhice. Lá se vai o argumento que, se é vítima de violação, vai ter que abortar ou tem legitimidade para abortar. Se aparece naquela mãe, não é por acaso aquele espírito. As vivências fetais vão repercutir após o nascimento. Este tema dava, eu trouxe só um slide, mas isto dava uma outra palestra, que é aquilo que o feto vive durante a gestação. Trouxe aqui só um breve resumo, que nos diz que o feto é dotado de sentimentos, lembranças e consciência. Qualquer cientista que me ouvisse dizer isto dizia, está louca, porque não tem cérebro. Não é? Lá está, esquece a realidade espiritual. Pode ver, ouvir, degustar, entender, aprender de forma rudimentar, manifestar sentimentos. Pode acionar tendências conforme as influências. É claro que a principal fonte de estímulos é a mãe, através dos pensamentos, dos sentimentos e das sensações. Mais uma forma da tal parceria, não é? Porque a mãe vai ter que ter juízo durante a gestação. Quanto mais não seja a vigiar as suas emoções e os seus sentimentos, mas vá, os senhores também têm algum papel, o pai também é assim importante. Tem necessidades intelectuais e afetivas, tem necessidade de ser amado, independentemente das circunstâncias, e tem necessidade dessa autoconfiança também para passar pelo processo que está a passar. Porque, como nos dizia Jesus, todas as coisas vieram à existência por intermédio de Deus. E na questão 340 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele estado considerando de grande importância? E reparem o que os espíritos respondem. Procede como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. E por isso é que a tal celeste parceria é tão importante. Porque nada disto é banal. Há aqui muita coisa envolvida e, portanto, esta parceria é para nos ajudarmos uns aos outros. É para ajudarmos o espírito que vai reencarnar. O espírito que vai reencarnar também vem ajudar a família onde ele vai surgir. E, portanto, é uma parceria que tem que ser sempre, que é uma viagem, mas que tem que ser sempre por intermédio de Deus. Porque nada acontece nem nada se cria sem essa vontade de Deus. Este era o trabalho desta noite. Muito obrigada pela vossa atenção.